Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson de Oliveira, juntamente comigo está minha esposa Liliane Miranda Lima de Oliveira. Juntos estamos aqui para apresentar para você mais um Conecta Us Podcast. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso Conecta Us Podcast. É um prazer imenso ter você aqui together, ter você aqui juntinho com a gente. E hoje o nosso podcast tá mais do que especial, não é? Top! Tá top, sabe por quê? Porque hoje a gente tem uma convidada top demais. Convidada top do manto. Do manto. Canela de fogo. Eita, nós. Já que vocês são amigos de longas datas, apresente pra gente hoje a nossa convidada. É mais do que hoje. isso, gatinha, mais do que isso. Seguinte, né, amigo de longas datas. Ela me conheceu usando uma calça jeans, uma blusa branca e um sapato branco ainda. Nossa, desse tamanho. Na época que se usava sapato branco de bico fino. Não, nunca usava isso. Isso não deveria nem existir, tá entendendo? Eu não sei aonde que eu estava na minha cabeça. Alguém que tá vendo a gente gosta de sapato branco. Não, desculpa, tu tá ruim de moda se você está assistindo. Meu Deus, socorro, gente. Me desculpa pelo meu marido. Não se deixe de deixar de ser inscrito no canal, mas olha, de moda você tá ruim. Eita, apresenta pra gente. Eu fui liberto disso aí, entendeu? Tá com a gente uma amiga guerreira, crente até o tutano, gente boa, missionária Josiane Lopes. Uhul! Seja muito bem-vinda com a gente, Josi. Ó, se apresente para as pessoas que ainda não conhecem você. Fala um pouquinho, ó, quem é você, o que você faz. Conta um pouquinho aí quem é a Josiane para quem não te conhece. Olá, pessoal. Eu sou Josiane Lopes, como já fui apresentada. E é verdade que eu conheço o Anderson de longas datas mesmo. Era longa estrada da vida. Depois eu vou contar para vocês como é que foi esse encontro. Mas, por enquanto, eu vou me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Eu sou Josiane Lopes, eu sou missionária. E eu também... eu costumo dizer que eu recebi um presente de Deus, que Deus me escolheu para poder gerenciar, vamos dizer assim, um projeto lindo dele de nome Metamorfose, que ele me deu durante a pandemia. E a gente fazia reunião pelo Zoom e esse projeto cresceu, saiu do meu controle, glória a Deus por isso, né? Quem assumiu o controle foi o Espírito Santo de Deus. E a gente, nesses 3 anos de Metamorfose, a gente já escreveu o livro, a gente tem mais de 80 reuniões pelo Zoom. Eita! A gente já vai estar fazendo agora, dia 9 e 10 de junho, a 3ª conferência presencial do Metamorfose aqui em Nova York. Nós temos um material muito interessante, que a gente já tem uma Bíblia. E eu escrevi o meu primeiro livro e o segundo está a caminho. Esse aqui é Saindo do Casulo e o segundo livro é Prontas para Voar. Então, uau, que introdução top, hein? Mas quem vê você falando assim, né, com o livro, com a Bíblia, que é esse projeto que você fez, que é tudo muito lindo, foi um presente que Deus deu pra você. Isso não tem nem o que questionar. Mas como que você chegou até aí? Tipo, você veio de uma família cristã, sabe? Não. Eu não vim de uma família cristã. Eu me converti, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2003 e eu ia em algumas igrejas no Brasil, né? Eu católica por 40 anos. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu sempre recebi convite até no Brasil. Inclusive, eu já aceitei Jesus, já tinha aceitado Jesus no Brasil mais de umas 10 vezes. Mas eu não entendia, porque ninguém falava comigo o que era aceitar Jesus. Eu achava que era assim, lá aceitar e tá tudo ok. E no outro dia a vida tocava. Não tinha um discipulado, né? A vida, né, continuava igual. Sabe que eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida? Sim, muita gente, com certeza. Porque deve ter gente que vai nesses congressos, aceitar Jesus, né? Que a gente vê muita gente pra frente. E as pessoas falam assim, tá, e agora? O que eu faço? Sobre esse gancho aí que você já disse, até mesmo que a Liliane já aproveitou e falou já a questão de aceitar Jesus, o apelo que a gente conhece hoje foi bem conhecido na nossa época através de Billy Graham. Porque até então, na época de Spurgeon, desses pregadores antigos, desses grandes avivalistas antigos da história da igreja, não havia o convite, o apelo. Sim. Não havia apelo. O apelo como que era feito o apelo? Como que você sabia que a pessoa tinha confessado a sua fé a Cristo?
a pessoa, ele frequentava a igreja e tinha os bancos, até mesmo na igreja de Spurgeon, que tinha os bancos, os primeiros bancos da igreja, era o banco onde que as pessoas que estavam convertendo a Cristo. E através desses bancos da frente, eles já era direcionado para um discipulado, para preparação para o batismo. Tipo, as pessoas que sentassem ali, não, então aquela pessoa que aceitar Jesus. É, tipo assim. porque na realidade, até quando a gente fala aceitar Jesus, desculpa interromper, Josiane, Claro. já que é um termo que nós usamos. Espera aí, imagina comigo, um ser humano falho, pecador, aceitar Jesus. Sim. Cara, não faz faz sentido. É Jesus que nos Que aceita. nos aceita, né? É Ele que nos aceita. Esse convite, o apelo veio de Billy Graham, Sim. do grande evangelista Billy Graham. Então, mas aí... Aí continua, Josiane, desculpa aí. Quando eu ainda estava lá no Brasil, e eu tenho muito respeito, né, pela Igreja Católica e pelos meus irmãos da fé da Igreja Católica. Enfim, e eu ia nas igrejas, eu era convidada, eu ia e chegava lá, fazia o apelo, eu ia lá na frente, mas ninguém nunca tinha chegado perto de mim e falado comigo. O que significava essa minha ação, né, de ir lá e dizer que eu aceitava Jesus como meu único e suficiente Salvador. E quando eu cheguei aqui, lá em New Jersey, lá na cidade de Salt River, onde que eu cheguei, eu também comecei a receber vários convites e eu fui, né, uma campanha de 40 noites. Convites das igrejas. Das igrejas. E aí minha prima um dia me convidou para uma campanha, eu fui para essa campanha, e aí eu cheguei lá, comecei e gostei, né? Já tinha pessoas conhecidas minhas, conterrâneas, evangelistanos lá. E aí eu comecei a ir, depois fiz a campanha e a minha vida voltou tudo normal. Eu mexia com promoção de eventos, era produtora de eventos, tinha minha companhia de faxina, e a vida voltou ao normal. E depois eu fui convidada para ir em um encontro de mulheres em uma outra igreja, e foi nessa igreja que, quando fizeram o apelo, eu fui lá mais uma vez e disse que eu aceitava Jesus. E aí, uma grande amiga, que hoje é a pastora Anitta, lá de Salt River, da igreja Catedral de Adoração de lá, ela me chamou com muito amor, né? Era o pastor Anderson, mais a esposa dele, a pastora Fabiana, eles me chamaram e disseram para mim o que era aceitar Jesus. E aí, eu falei, Foi a primeira explicação. Então, eu quero isso. E aí, a partir daí, eu nunca mais parei de ir na igreja, eu nunca mais saí desse caminho. Faz quantos anos isso, Josi? Então, 2004, 2005. Nossa. 2005. Era quase 20 anos. Exatamente. Quase 20 anos. Você chegou aqui quando, Josiane? Eu cheguei, olha, eu falo que eu sou um presente, né, um presente de Natal para a América. Eu cheguei aqui dia 24 de dezembro de 2003. 2003. Foi 2003. Olha só, Sim. tem essa caminhada 6 anos cristã. depois. Daí foi Não, onde você... 2003. Em 2005 que tá. foi. Você, 2 anos que você estava que você converteu. Sim, e o mais lindo Entendeu, né, o que é o... Não, e eu cheguei na igreja, tinha um conterrâneo que eu conhecia a história dele total, e ele estava lá ministrando a palavra de Deus, louvando. E lá, eu fiquei lá atrás, né, encostado na parede lá atrás. Quando eu vi aquele menino, que eu conhecia a história dele, louvando com aquela, eu não sabia que chamava unção, eu lembro que ele estava vermelhinho assim, cantando. E aí eu pensei assim, se Deus transformou a vida dele, para transformar a minha vai ser assim, 2 palitos. Aí, porque eu pensei, a gente pensa que o pecado da gente é sempre menorzinho que o do outro. E aí, o que mais me impactou nesse dia foi que o pastor, depois lá no final, ele foi ministrar e ele falou assim, ó, que tinha uma pessoa ali que ela tinha falado para Deus isso. E ele repetiu as palavras que eu pensei. Ele repetiu. E ele falou assim, eu quero dizer que Deus está aqui, Ele está disposto a te abraçar. Aí pronto, aí eu comecei a chorar lá no meu canto. Caraca. Aí fez o apelo, eu fui lá e aí a minha vida começou. Aí começou o processo. Olha que benção. É lindo esse processo de convenção, toda essa nova caminhada com Cristo, né, o missionário. Mas você veio do Brasil. Sim. Você no Brasil, você fazia o quê? Bom, a minha formação lá no Brasil, eu sou pedagoga, né? Eu trabalhei dando uma aula há muito tempo, especialista em educação infantil.
Depois me tornei diretora, depois eu fui convidada pelo prefeito da minha cidade da época para assumir a Secretaria da Cultura. E eu fiquei nesse trabalho por 3 anos. Então eu tinha 10 anos de sala de aula, 5 para 6 anos na direção da escola, 3 anos à frente da Secretaria da Cultura e depois eu vim para cá. Vim pra cá. Chegou aqui e foi trabalhar com? Limpeza, fui trabalhar com faxina e trabalhei meu primeiro trabalho aqui foi ser babysitter e depois limpeza. Depois limpeza. Depois faxina, sim. Aí nessa caminhada, fazendo festa, limpeza. Aí depois virei produtora de eventos, que eu já fazia isso lá no Brasil. E até hoje, né? Fui É produtora dos teus eventos agora, né? Não, dela não. Agora, porque quando aconteceu esse processo todo, da minha conversão e tal, uma das coisas que eu falei para Deus, que eu quero fazer tudo que eu já fiz, né, pro outro lado, eu queria fazer para Jesus com excelência, porque eu também era excelente do outro lado. Então, é o dom que Deus me deu e hoje eu amo fazer o que eu faço. Os meus eventos, que não são meus, eles são direcionados para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque foi isso que eu sempre quis fazer, mas eu não sabia que caminhos seguir. E aí, né, depois da minha conversão, eu falei, gente, Deus me deu dons e talentos para me usar a favor dele. Então, é o que eu tenho feito ultimamente. Caraca, e qual foi o primeiro evento que você falou assim, uau, tipo assim, realmente aconteceu, eu fiz isso, sabe, pra glorificar a Deus, assim. Você lembra? Lembro. Na verdade, eu fui convidada para fazer parte de uma equipe que tinha na nossa igreja, que era o Ministério Feminino. E eu virei para o meu esposo e aí lá, né, dividiram lá as tarefas. E eu e uma outra irmã da igreja, a gente fez uma proposta para o Ministério Feminino, que a gente na época precisava de construir, na verdade, o local onde que a nossa igreja tinha mudado, aqui em Queens, em Nova York, e a gente tinha mudado para 36 Avenida com a 36 Street, e, né, a gente ficava lá no 5º piso, né? Isso já em Nova York, aqui né? já em Nova York, Eu mudei de New Jersey para cá. Quando conheci meu esposo, a gente casou e a gente veio para cá. Enfim, e aí essa minha amiga me fez, olha, então vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. Aí, como meu marido é chefe, eu conversei com ele e a gente teve a ideia de fazer uma noite italiana. Ah, o marido dela é chefe Gente, de cozinha, gente. Pelo amor de Deus. Não tem noção os Essa pratos que ele faz. Meu Deus do céu. Essa noite italiana foi um mega, ultra sucesso em todos os sentidos. Primeiro que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era arrecadar o valor que a gente precisava. Tava em reforma a igreja naquela época, não era? Tava construindo, né? Então, a ideia foi sua? Não, na verdade, nós sentamos, eu, o Joey, né, e a minha outra irmã, e a gente foi pensar em alguma coisa pra gente fazer para angariar esse fundo que a gente precisava. E aí, conversando, nós chegamos à conclusão que isso era o que ia alavancar e que ia ser bom para a época. Então, na verdade, a ideia, não teve aquela pessoa que deu a ideia, sabe? A gente foi conversando e nós chegamos nesse consenso. E ali a gente distribuiu tarefas. E foi ali que eu entendi que eu podia fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Gente, foi maravilhosa, foi uma noite incrível. E assim, e aí a gente não parou mais de fazer as coisas. Então, toda a vida eu fui envolvida com os eventos da igreja, é o que eu gosto de fazer. E hoje, devido a Deus ter me dado o projeto Metamorfose, eu tenho feito para ele. Então, assim, a gente, né, a terceira conferência que a gente vai ter esse ano, e lá no Brasil a gente faz eventos também, a gente tem o nosso projeto missionário, e eu sou a cara da festa, né? Eu sou a cara. E, então, assim... Daí de lá para cá você... Tudo que eu faço hoje em dia, se não tiver Jesus, não tem graça. Aliás, eu nem faço. E tô falando assim, tô pensando, parece que foi ontem, né, Josiane? Parece. Parece que foi ontem. A gente olhando assim o tempo, parece que vai fazer isso aqui. Você tava aqui nessa época da festa italiana? Minha filha, tava servindo. A gente já... porque eu não contei pra vocês como que eu conheci o Anderson. Eu tava lá sentado no pão de queijo. Saí da oração na igreja. O pão de queijo. Meus irmãos, estava você
O pastor. O pastor Carlos e o Eduardo. Não, o Eduardo tava comigo. O Eduardo tava com você. O Pão de Queijo, peraí, pra quem não conhece, gente, é uma lanchonete aqui em Nova York. Que isso? Vou fazer, assim, propaganda de graça? Tá maluco. Pão de queijo, a pessoa fala assim, sabe dentro de um pão de queijo? Não, Que é isso, pão de gente? queijo, entendeu, Karina? Que patrocina nós aí, entendeu? Pô, propaganda de graça. Mas olha só, estava você, o Joey e o pastor e a Belinha, pequenininha, Belinha de colo, 3 anos. Aí, vocês chegaram quando a gente já tava lá ou como é que foi? Eu cheguei, eu e o Dudu nós chegamos. Foi. E aí, assim, quando a gente chegou, o pastor ficou me encarando. Não, e eu olhava pra ele, e eu olhava pra casa do pastor, e o pastor olhou pra mim e falou assim, esse menino é crente. Depois que eu fui entender, eu acho que foi o sapato branco, a roupa, não sei. Mas ele falou, esse menino é crente. Aí eu olhei assim e falei, deve ser. Era só pó e osso, magro que dava dó. Aí depois a gente, antes, a gente ficou uma vida junto, né? Literalmente, até hoje, foi né? ali que a gente se conheceu. Joey tava com aquela minivan que pegou fogo. Sim, a minivan que pegou fogo. Meu Deus, gente, uma história. Eu imaginei quem tá ouvindo isso aqui sem entender nada. Tem uma história, sabe? Tem uma história pra contar. Mas no meio de tudo isso, a gente vê o desenvolvimento que Deus fez, o cuidado de Deus com a gente nesse tempo, sabe? Vivemos muita história e... Sim. E 2019, vemos aí uma borboleta saindo do casulo, né? Por falar em borboleta saindo do casulo, a Metamorfose, né? Que é o nome do seu projeto. A Metamorfose, desculpa te interromper. A Metamorfose é uma ONG, um trabalho missionário. O que é Metamorfose? O que você vê hoje que é Metamorfose? Ah, tá. Então, o Metamorfose, na verdade, esse projeto que Deus me deu durante a pandemia, a princípio, era só com o objetivo da gente não ficar solto ali, né? Não tinha muito o que fazer. Então, nós começamos a reunir pelo Zoom e eu já dava cursos na minha igreja, eu tinha terminado de dar um curso para as mulheres, que é o Mulher Única. Então, eu já tinha um grupo formado de mulheres e aí eu conversei com o meu pastor, falei da ideia, ele achou maravilhoso, abençoou. Eu reuni com essas mulheres e a gente começou a reunir, assim, para não ficar perdida. Na pandemia. Na pandemia. No lockdown. Isso. E foi aí, nesse dia, sabe aquele... Vocês reuniam pelo Zoom, né? Aí, não, ainda não era o Zoom. Tinha o WhatsApp, a gente podia ter, eu acho que até 8 pessoas. Entendi. E a gente tinha um grupo de 7. Fazer chamada de vídeo. Então, aí foi nesse, né? E aí eu já fui conhecendo outras lives. E aí foi um dia que eu tava arrumando gaveta, porque na pandemia nós estamos fazendo tudo, né? E aí não tinha mais gaveta para arrumar. Ainda tinha uma gaveta lá embaixo, assim, no meu office. Quando eu fui abrir, assim, eu ouvi, assim, a palavra metamorfose. Aí eu falei, ô Joey, você falou alguma coisa comigo? Ele falou assim, não. Eu falei, Joey, eu escutei uma palavra aqui, metamorfose. Ele falou, eu não falei nada. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, que é? E eu virei assim, como se fosse eu estivesse falando com Deus ali, né? Eu falei, é isso mesmo, Deus? É esse nome que o senhor quer que eu coloque nesse projeto? E aí, quando eu fui terminar de limpar a última gaveta, eu tinha uma agenda lá de 2005, que a capa era toda borboleta. Aí eu não tive mais dúvida. No dia seguinte, eu corri no Google, né? Não sei fazer muito. Corri no Google, fiz uma artezinha lá e mandei pro pastor. E falei, pastor, eu já tenho o nome do projeto, que a gente já estava orando, Deus me deu assim, o que o senhor acha? Ele, maravilha, eu abençoo, e vai para cima, e vai fazer mesmo, e aí... Então, o Metamorfose, ele começou assim, uma reunião pelo Zoom. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho o Metamorfose hoje é uma marca registrada. Do coração de Deus, primeiro. Então, hoje, o Metamorfose é uma empresa mesmo, sabe? A gente, quando eu falo empresa, eu estou falando uma empresa... me falta palavra assim, para descrever exatamente. Mas o Metamorfose, ele não é registrado como ONG. Ele é registrado como um MEI, que é uma microempresa, onde eu posso fazer eventos, onde eu posso usar minha marca para fazer camiseta, eu posso fazer bíblia, eu posso fazer caneca, eu posso fazer o que eu quiser com a empresa e a marca é registrada. Então, o meu logo, hoje, ele é registrado, ninguém pode copiar, ninguém pode fazer igual. Então, é isso, mas
toda a nossa motivação é honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Engraçado que a metamorfose, ela, como você falou, ela cresceu, né? Sim. Na pandemia. Sim. Eu fico pensando quando as pessoas... Porque eu conheço várias e várias histórias de pessoas que falaram assim, ó, isso me surgiu na pandemia, isso aqui me deu start na pandemia. Claro, a pandemia foi uma tragédia, né? Sim. Mundial. Mas no meio disso aí a gente vê o quanto Deus foi bondoso, né? Quanto Deus cuidou da gente. Nossa. Sabe? A gente deu um projeto que, eu não sei, a gente não sabe, né? A gente não pode falar nada, mas e se não tivesse a pandemia, como que seria, né? Eu fico pensando isso. Será que metamorfose existiria? Eu já fiz Porque a gente tava nessa correria louca do dia a dia antes da pandemia, que a gente não tinha tempo pra nada. Hoje a gente já voltou na rotina de não ter tempo de novo, né? Mas na pandemia, quando a gente literalmente ficou parado dentro de casa, parece que a gente deu um pausa e realmente parou pra ouvir o que Deus tem pra falar pra gente. Porque às vezes a correria do dia a dia a gente não consegue fazer isso. Eu me faço essa pergunta todo o tempo, se não fosse a pandemia. E foi tão incrível que quando Deus falou o nome comigo, falei assim, Senhor, mas eu não sei nem como é que abre o Zoom, né? Eu estava assistindo outras lives no Zoom, e assim, eu já tinha melhorado, porque eu tive uma fase muito preocupada durante a pandemia, como todo mundo. Eu já estava melhor um pouco de assistir nas lives, eu estava sendo edificada, né, por outras lives, por outros projetos também que já estavam acontecendo. E aí eu fui pedir para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí Deus trouxe, eu não posso deixar de falar dela, que é a Rose Gomes, que é uma parceira, uma amiga. E aí quando eu liguei para ela, eu falei assim, Rose, Deus me deu esse projeto e eu queria muito que você me ajudasse nisso, que você fosse minha parceira e tal. Aí mandei aquela artezinha simplesinha que eu tinha feito, né? E aí ela foi me devolveu uma arte onde ela, não fui eu, que Deus não deu essa visão para mim, Deus deu essa visão para ela. Ela dentro da palavra metamorfose, se vocês, não sei se consegue ver o nosso logo, dentro da palavra metamorfose, ela conseguiu destacar a palavra amor. Aqui dá pra ver? Na câmera? Então, aqui, ó. Depois, mas de qualquer forma eu vou colocar o logo. O logo. Depois porque o logo tá aqui. Então aqui no atrás. logo tá destacada muito pequenininho. a palavra amor. Então, assim Deus confirmou a nossa parceria. Então, assim, tudo que a gente faz é junto. Então, assim, eu falo assim que eu tenho uma equipe, porque eu tenho mesmo. Porque eu, a Rose, Deus foi somando, foi trazendo pessoas. E nesse período teve a Bianca Costa, fez parte da nossa equipe. Depois ela teve que ausentar por questões dela mesmo, de seguir o ministério dela. Aí veio a Carla Ferreira, que hoje está conosco, que é lá do Brasil, é uma psicanalista incrível, virou uma amiga. E Deus tem acrescentado pessoas, né? Ele realmente tem escolhido as pessoas para fazer parte dessa equipe, para conduzir o projeto dele, né? Que nós só somos executores. E esse trabalho vocês têm trabalhado atingindo mulheres? Sim. O nosso, hoje, não vou chamar de objetivo, mas hoje todo o nosso trabalho ele é direcionado para mulheres e a grande novidade que Deus tem falado comigo já tem um ano e meio é sobre meninas. Então, tanto é que esse ano a Conferência Metamorfose nós vamos ter 2 dias e um dos momentos vai ser um momento específico para meninas. E eu já quero falar com vocês aqui em primeira mão que uma das nossas preletoras da sexta-feira, o primeiro dia da conferência, é a nossa amiga maravilhosa, Lili. Gente, que responsabilidade. Só em pensar já começa assim, meu Deus do céu. Porque você me vê falando aqui na câmera, eu sou muito tranquila, né? Bota mais 5 pessoas na minha frente pra vocês verem como é que funciona. Não vai, gente. Deus vai ter que trabalhar isso na minha vida. Eu liguei pra ele falando assim, olha, eu tava pedindo a direção de Deus e ele escolheu, né? Você escolheu a Bianca Costa e a gente está ouvindo a direção do Senhor, porque eu creio que vai ser um momento muito especial. Amém. E que dia muito que vai ser, Josi? Já tem data? Nos dias 9 e 10 de junho, né, de 2023. Então, dia 9 é exclusivo para as meninas, para as jovens senhoras. E no sábado, né, como a gente tem feito já há 2 anos, especial
dirigido para as mulheres. Então, quem tá aqui na região próximo, né, Nova York, Sim. no Jersey, Boston, está super convidada para participar desse evento, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Vai sim, eu tenho certeza disso. A gente já está fechando já a nossa programação com os nossos preletores. E muito em breve vocês já vão estar vendo aí os cartazinhos por aí. Aliás, essa semana a gente já vai divulgar o nosso cartazinho do Save Date, porque já está tudo confirmado para as datas do dia 9 e 10 de junho de 2023. Eita, Aqui nós! em Em Nova York, que benção. Desculpa, pode Não falar. pode falar. Os missionários, Josiane, já mistura tudo já. Ai, gente, peraí que eu quero falar uma coisa. Então, no dia que eu fui consagrada missionária, quem estava também sendo consagrado ao presbitério era O Anderson. o meu irmãozinho aqui, o Anderson Oliveira. E hoje eu tenho assim, a honra de estar aqui sentado com ele, aqui nesse podcast, nessa reunião. Tá muito bom o clima aqui, tá muito legal. Mas agora eu estou falando com o pastor Anderson. Isso aí. É sábado. muito lindo. Conta, Lili, como é que foi isso? Não, o Anderson, ele foi separado, né, o pastorado, assim que se fala, gente. Sim. Umas palavras tão chiques, assim, que a gente não sabe pronunciar, entendeu? Daí ele é separado, daí tem, eu acho que é uma fase de teste de 2 anos, passando 2 anos, só por conta da pandemia e tudo mais, atrasou um pouquinho. Daí sábado agora, ele foi consagrado, né, a pastor. Gente, a gente tá Então pra é isso. servir. Muito prazer. A gente continua servindo no ministério e não mudou nada. Eu sou só... A gente é servo, né? O desejo de servir, de Um amar instrumento, pra né? Jesus e Exatamente. vambora. É o que eu tava falando pra... Tinha uma mulher lá na igreja que tava falando assim, nossa, não sei o que, pastor. E ela também foi consagrada a alguma coisa no dia que eu não lembro, vou lembrar o nome. Me perdoa, gente. Já falei que esse nome difícil não é comigo. E eu falei, ela falou assim, nossa, isso aqui. Eu falei pra ela assim, é muito lindo ver Deus usando as pessoas, né? Porque tem gente que tem chamado pra ser pastor, tem gente que tem chamado pra ser cantor, tem gente que tem chamado pra tocar, que não consegue pregar nem cantar. Cada um tem um chamado. Tem gente que tem chamado pra falar, gravar vídeo, que é tipo nós aqui, tem gente entendeu? que vai ficar só abraçando. Só abraçando, só limpando a igreja, que já é um chamado muito lindo, que tem que ter as pessoas. A gente tem que ter coração de servo, Mas né? indiferente de, é o pastor, é isso, aquilo, outro, gente, isso é, ao meu ver, é simplesmente um título que o homem coloca. Exato. A pessoa que vai pregar ou a pessoa que limpa, ao olhar de Deus, é a mesma pessoa. Exatamente. Entende? Todas elas estão fazendo obras para Deus. Sim. E o foco é esse. Então, eu só preciso dar um parênteses na questão. Não Fala, pastor. Eu não coloco um título que o homem coloca, porque a Bíblia ordena mestres, evangelistas, pastores, a Bíblia direciona, não é título, isso aí é uma vocação. Um chamado, né? Um chamado. Gente, não adianta eu querer colocar um irmão que ele ama. Eu conheço irmãos na igreja que ele é prazeroso ver como ele cuida da igreja. Sim. A gente já viveu isso lá na igreja. Já. Irmãos que era prazeroso para limpar, para cuidar. Mas colocava ele para dirigir um culto, para pastorear, não é o chamado dele. Não é, mas ele limpa com zelo. Gente, olha só, não é que tem escala maior ou menor, esse desejo de cuidar, de limpar, eu acho que todo mundo tem que ter esse cuidado, mas tem pessoas que ele ama fazer aquilo dali. Sim. Tem outra pessoa que ama ficar na portaria. Sim. Ama receber. Outras pessoas, Deus usa pessoas, cada um de forma diferente. Agora, o lindo na igreja, na questão ministerial, é o seguinte, que não importa em qual área que você vai ser usado, que Deus vai te usar, mas olha, faça para Deus, trabalha para Deus. Faça. E a questão de você trabalhar na obra de Deus ministerial, um professor meu falou comigo o seguinte, a maior prova que foi Deus que te chamou para você servir o ministério, vai ser o tanto que você dedica para servir o ministério. Sabe, isso aí, ele falou, a maior prova, a maior confirmação que foi Deus que te escolheu para você ser um chamado pastoral. A maior prova que foi Deus que chamou você para uma obra missionária, para ser uma missionária, a maior prova, o tanto que você ama por almas, que você vai preparar para você dedicar para esse ministério. Ou seja, você vai gastar dinheiro do seu bolso, muitas das vezes, você vai dedicar seu tempo, você vai perder qualidade que você poderia ter em qualquer outro lazer para você dedicar para servir o ministério. E sabe qual é a recompensa? A recompensa de você ver uma vida transformada, uma alma transformada, ver vidas
reconhecendo e confessando Jesus. Então, Qual foi aquela pergunta que fizeram o pastor lá? Eu não lembro o nome do pastor que fez essa pergunta. Ele falou assim, ó, eu até demorei pra achar resposta pra essa pergunta. foi um grande pastor do Brasil, que eu admiro muito. Eu quero ter uma oportunidade de um dia encontrar com ele. De novo, né? Outra vez, Ed. Esse pastor, poxa, Josiane me conhece. Eu sou fominha até hoje, mas antes eu era mais fominha ainda para pregar, para ter oportunidade na igreja. Foi algo que eu sempre sonhei servir ministerialmente. Desde quando eu era criança, meu sonho pastoral era... Eu não queria ser jogador de futebol. Eu tinha duas vantagens na minha vida, ser piloto de avião ou ser pastor. Mas quando eu pensava que para mim ser pastor e para ser piloto de avião, o piloto de avião fica viajando muito e tal, eu falava, não, meu coração doía, eu era criança. Uhum. Porque eu falei, poxa, como que eu vou ficar na igreja, pregar na igreja e já trabalhando com avião? Não tem como. E quando eu tive com esse pastor, foi em 2017, aqui em Nova York, ele estava aqui, eu fiz para ele uma pergunta. E questão ministerial, tal, esse pastor, ele um sábio, um homem de Deus, um grande teólogo, ele colocou a mão assim em mim e falou comigo assim, meu filho, qual é a certeza que foi Deus que te chamou para o ministério pastoral? Foi o pastor Hernani Dias que falou isso comigo. Uau. Ele falou comigo assim, meu filho, qual que é a certeza que foi Deus que te chamou para o ministério pastoral? Eu olhei pro pastor, para ele, fiquei olhando assim pro rosto dele. Eu não tive resposta. Não tive resposta para ele naquele momento. Ele falou, pensa nisso. Qual é a certeza que foi Deus que te chamou? Passou um tempo, foi passando, os anos foi passando. Eu na classe, no meu seminário, no semestre de igreja e a comunidade, estava tendo toda aquela classe. Aí veio a resposta. Eu só virei para um amigo que estava do meu lado e falei assim, poxa, eu quero um dia encontrar com o pastor Hernani Dias. Mas foi depois de muito tempo, né? Essa resposta ardia no teu coração, essa pergunta, né? E essa pergunta que até hoje ecoa dentro de mim. Qual é a certeza que foi Deus me chamou para o ministério? Para mim, a resposta hoje é as oportunidades para você desistir do ministério é maior do que para você continuar. Exatamente. Com toda segurança. As oportunidades para você desistir do ministério, desistir, falar eu não quero mais, eu não aguento, não é para mim, é maior do que para você continuar. Então, isso para mim aqui é algo, uma força que vem dentro de você, uma apoteose que quando você fala eu vou parar, eu vou abandonar, não é para mim, algo acontece no ser que você continua, algo que acontece que dá para você força para você continuar. Não, é inexplicável porque a gente tem muito mais oportunidade, na verdade, para desistir do que para persistir. Com certeza. Sim, porque, Josiane... É mais fácil desistir, né? É mais fácil. E muito mais. É muito mais fácil. As oportunidades é difícil, não é reconhecido, não tem mérito. Ainda mais, assim, quando a gente trabalha, nós trabalhamos para uma comunidade imigrante. Tem a questão do cansaço, do trabalho, do esforço que os imigrantes têm. E muitos imigrantes estão aqui não para procurar uma igreja. Muitos têm uma igreja para ser um ponto de relacionamento. Sim. Não para ter uma igreja, uma família, um lugar para adorar a Deus. Não tem compromisso com a igreja. Então o trabalho se torna mais difícil ainda. Cada lugar vai ter um problema. A obra de Deus nunca foi fácil em lugar nenhum. Sim. Cada lugar vai ter um problema, mas enfrentamos um problema como igreja, como servir uma comunidade de imigrante. Não, encontramos. E fora que, assim, além da gente ser muito criticado quando a gente posiciona, né? Igual no meu caso, eu recebi muita crítica quando eu me posicionei. Trabalho com mulher, irmã. I'm sorry. Quando eu me posicionei. E o mais interessante, quando eu acabei de falar assim, sobre o Metamorfose Empresa, né? No início as pessoas me criticavam por causa disso. Eu falei, gente, deixa eu falar com vocês. Toda a vida eu cumpri a lei. Toda a vida eu cumpri a lei. E eu quero fazer tudo certo. Eu quero que o Metamorfose tenha um nome e que isso seja um nome registrado, porque eu sei onde que Deus... Eu não tenho certeza onde é que Deus quer me levar, mas eu sei como é que as coisas começam. As coisas têm que começar organizadas da maneira correta. Porque lá na frente, eu não quero mais, eu já passei da fase de começar e cair, de começar e ter que parar. Então eu quero começar tudo certinho. Não é questão de empresa, né, de dinheiro, não estou falando disso. Estou falando da legalização de um ministério. Do nome, né? Exatamente. Para a gente fazer tudo certo. Sim, é um ministério. Entendeu? É um ministério Metamorfose, Sim. mas
como a questão jurídica, Exatamente. você tem que ter uma lei, instituir como uma empresa. Exatamente. Não tem como... Então, assim, é de todo lado. Não é de qualquer jeito tá fazendo isso daí. Não é assim. As coisas não, sabe? Isso mostra até, sabe o quê, Josiane? Missionária, Josiane. Gente, ó, vocês vão entender todo esse chama negócio de aí. servo que tá bom. Vaso escolhido. Labareda. Ah, tá. Canela de fogo. Gente, aqui é pentecostal, meu. Fica tranquilo, isso é uma rajada aqui. Aqui é do manto. Mas, enfim, até quando você fala assim, uma empresa está registrado, isso mostra uma seriedade do trabalho. Claro, porque gente, Jesus ele veio para cumprir a lei. Eu não entendo por que as pessoas têm esse tabu, né? Que as coisas de Deus têm que ser de qualquer jeito. Não tem que ser de qualquer jeito. As coisas de Deus têm que ser certas. E quando a gente tem o conhecimento, que tem muita gente que começa as coisas e às vezes não começa do jeito que deve ser começado, porque não tem muito conhecimento. No meu caso, eu já Gostei tenho. disso, começa que tem que ser começado. Começa do jeito que você começa. E aí, como eu já tenho conhecimento, porque eu já trabalhei em outras áreas, também aqui nos Estados Unidos já tive empresa e tal. Aliás, eu ainda tenho minha empresa. O que acontece é que eu sempre vi as coisas de Deus, eu sempre fui muito criteriosa para as coisas. Então, assim que o projeto Metamorfose consolidou, né, que eu entendi, consolidou, que eu falo assim, consolidou dentro de mim, que eu entendi que era esse o meu chamado e o projeto era de Deus que ele tinha colocado nas minhas mãos para eu cuidar. Eu falei, gente, eu vou fazer isso da melhor maneira, como eu sempre cuidei das minhas coisas particulares, assim. E aí foi onde que eu comecei a buscar a forma correta de se fazer as coisas. E eu quero falar com vocês, foi a partir do momento que eu tive esse posicionamento. E muita crítica, e muito não, você não consegue, já deu, a pandemia já passou, isso foi só para durante o tempo da pandemia, e não sei o que, não sei o que. Foi a partir do momento que eu comecei a fazer o certo. É que as coisas, elas fluíram de uma forma absurda. A gente vai fazer 3 anos, dia 15 de junho, que a gente começou a primeira live no Zoom. Já viajou a quantos países? Não, pera. Pera que tem isso ainda. Do nada você lança essa pergunta, mas tem um caminho, calma. Então, assim, na verdade, eu fui construindo esse caminho sem saber onde que Deus estava me levando. Então, com a pandemia, eu entendi. Então, eu quero dizer que vai fazer 3 anos. A gente tem livro, a gente tem uma história, a gente tem... eu tenho... a coisa mais incrível que aconteceu para mim nesse tempo inteiro foi eu orar por uma menina, ela estava dentro do ônibus lá em São Paulo. Ela falar comigo, ela aceitar Jesus, a gente ficar correndo para buscar uma igreja, eu fazendo contato com amigos lá em São Paulo que eu já estava conhecendo, a gente fazendo contato com esse pessoal para achar um lugar para essa menina começar a congregar. E um dia ela me ligar e ela falar assim, Josi, eu passei aqui num lugar e aí de repente eu tô vendo um monte de gente lá construindo, mexendo com construção, fui pro trabalho, aí eu passo por essa rua, tem dia que eu volto por outra. Assim, uns 4 dias depois, quando eu passei naquele lugar, tinha uma placa de uma igreja que estava abrindo a 4 blocos da minha casa. E essa menina começou a congregar nesse lugar e eu fui lá em São Paulo para assistir o batismo dessa menina. Então, assim, a maior experiência que eu tive com Deus nessa pandemia foi entender verdadeiramente a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Você orar daqui, dentro da sua sala em Nova York, uma menina está dentro de um ônibus lá em São Paulo, ela aceitar Jesus, ela começar a frequentar a igreja e depois eu ter a honra de ir lá para ver essa menina sendo batizada. Então, assim, isso não tem preço. Não. Então, assim, o Metamorfose, ele não consolidou, assim, sabe, de historinha. Tem uma história muito forte por trás disso. Tem mulheres, eu tenho, no mínimo, que eu tenho, vamos dizer assim, ali cadastradas comigo, em torno de 580 mulheres. A gente já fez live de dar quase 100 pessoas pelo Zoom. Então, assim, a gente construiu uma história nesse tempo. E aí você fala assim, nossa, nesse tempo parece que eu estou falando 10 anos. Não, 10 anos o Senhor foi me preparando para me entregar esse projeto. Quando Ele me entregou, esse projeto tem 3 anos. Então, na mão de Deus, quando você começa com o que você tem, com a sua dificuldade, com a sua falta de entendimento, mas você está ali com o coração disposto a servir e obedecer, o crescimento quem dá é Deus, é Ele que direciona. E aí,
Deus foi fazendo. Hoje, por exemplo, eu tenho contatos no mundo inteiro, né? Porque Ó, network aí, hein? pelo Zoom a gente, né, a coisa foi fluindo. Então, quando você perguntou quantos países que eu fui depois disso, né, eu fui na Suíça, eu fui na Turquia, eu fui em Israel, fui na Itália. Mas tudo turistando ou com o projeto Metamorfose para trabalhar, fazer esse ministério Metamorfose? Todos esses lugares que eu fui através do Metamorfose. Sim, a Turquia não é permitido o evangelho. Como que vocês trabalharam então, lá? Não, na verdade, a Turquia, eu não fiz nenhum trabalho lá. Eu fui na casa de uma amiga, e, né, uma pessoa que também passou pelo Metamorfose, depois ela se mudou daqui, casou, tem uma família na Turquia, e aí eu fui na casa dela para poder, ela, né, fui convidada. Mas tudo começou no Metamorfose. Entendi. Entendeu? Aí eu fui ministrar na Suíça, numa conferência que tem lá de uma outra amiga que tem um outro projeto, que é o Chá com Bíblia, a Érica. Na Itália também eu fui ministrar no outro projeto, que é Café com Bíblia, da missionária Taylor, que também é pelo Zoom. Então, Deus foi me levando, e o Metamorfose hoje ele tem um projeto missionário que chama Voando pelo Mundo. E o nosso foco agora, nesse momento, tem sido o Brasil. Eu já fui no sertão do Ceará, na cidade, lá em Capitão Mor, a gente fez levar o nosso projeto lá. E depois eu fui convidada para ir em Nordestina, também para levar o projeto Metamorfose, o projeto missionário. E esse ano a gente está indo para Fortaleza, com uma base missionária em Quixadá, em julho, vai acontecer isso. Nós vamos voltar em Capitão Mor, nós vamos fazer uma cidade de Pedra Branca e nós vamos estar em Madalena. Opa! Em Madalena. Até o microfone entra no manto ali, ó. Nós vamos estar em Madalena também. E todos esses contatos foram feitos durante a pandemia através do Metamorfose. Zoom, Metamorfose. Mas como você atingiu essas pessoas? Eu não atingi. O Espírito Santo de Deus foi colocando esse povo todo nas minhas lives, nas lives do Metamorfose. Eu fui entrando em outras lives e foi fazendo. Ele foi criando conexões. Ah, entendi. Né? Porque Deus é um Deus de relacionamento, né? Então, gente, a coisa é o seguinte. A primeira vez que eu fui no sertão, eu conheci a missionária Simone, tipo hoje. Daí 8 dias, o projeto já estava pronto, e daí há 20 dias eu estava lá. Em Capitão Mor, com a equipe do Metamorfose, que eu nem sabia que eu tinha equipe. A equipe missionária apareceu, nós compramos passagem, e as coisas fluíram e nós fomos. Ô missionária, no Zoom, você faz um sistema de culto, né? Como se fosse um culto. Metamorfose Metamorfose de culto, então encontro uma vez por semana. Não, agora não mais. A gente encontrava toda segunda-feira, né? E a gente tinha a nossa dinâmica. Então a gente tinha lá palavra de abertura, louvor, ministração, e depois a gente ficava ali, conversando, batendo papo. Então, foi um dia que Deus falou comigo. Eu não estava gostando mais daquele tipo de bate-papo. Em outros projetos, né, no Zoom tem a opção de criar salas. Então, em outros projetos, as salinhas lá que a gente chamava, estava dando muito certo. No Metamorfose, não. O público do Metamorfose, quando você convidava eles para ir para as salinhas que o Zoom oferece, as pessoas saíam. Aí eu falei, Jesus, eu não preciso ficar seguindo, né, os outros. Não está funcionando para mim. Me dá uma estratégia. Foi aí que Deus me deu o nome Saindo do Casulo, que era exatamente o momento de quando eu terminava a ministração, ao invés da gente ficar ali batendo papo, a gente dá a benção apostólica, fazia tudo bonitinho. As pessoas que tinham que sair, saíam, e as que queriam ficar, abriu o coração do que a palavra tinha falado com ele naquele momento ali, essas pessoas começaram a ficar. E aí veio o nome Saindo do Casulo. E a gente fazia a oração do sigilo, porque o que era falado ali era para ficar ali. E quando as pessoas abriam o coração ali, e a gente fazia o que a gente tinha que fazer, né? Orava, intercedia pela vida dela, ouvia a história. E Deus foi me dando um zelo, um amor por esses casos, assim, por essas pessoas, que no outro dia eu passei a atender essas pessoas no privado. Então, na segunda-feira tinha o projeto Metamorfose, eu passava a terça-feira inteira atendendo todas as pessoas que tinham aberto o coração, que tinham confiado na gente,
para contar a sua história de vida. E isso foi crescendo tanto que eu já estava estudando sobre essa área da inteligência emocional e eu me dediquei muito a isso. E agora, esse ano, tudo indica que em agosto eu começo meu curso de psicanálise, porque é o que eu quero fazer. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero cuidar e entender, né, o que passa mesmo na mente, no coração dessas pessoas. E, obviamente, que direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você faz os encontros, que nem você foi pro sertão, tudo isso, você trabalha só com ministração? Como que é a ministração? Você tem um encontro de aconselhamento, por exemplo, até mesmo, vamos supor, vou colocar um caso aqui. Tem sala separada, pessoas, mulheres, que ainda mais hoje em dia a gente sabe que tem muitas mulheres. Hoje em dia, se eu não me engano, se eu não estiver falando bobeira, mas até pouco tempo que eu tinha pesquisado sobre isso, o maior índice de síndrome de pânico, depressão, tem atingido muitas mulheres. Sim. E como que vocês trabalham com essa situação? Você já lidou nessa situação com o projeto? Ou como que tá esse negócio aí? Tá. O Metamorfose, quando a gente vai para esse projeto missionário, eu tenho uma equipe. Então, eu trabalho. A Carla me acompanha no Brasil e a Renata. A Renata, ela é líder de ministério infantil. Ela é maravilhosa. Ela faz um trabalho incrível. E a Carla, ela é psicanalista. E, né, ela é lá de Vitória. Então, quando a gente viaja essa equipe. Então, o nosso programa é o seguinte: a gente chega, a gente vai conhecer a cidade. Normalmente são cidades muito pequenas, de interior. Aí a gente vai, visita as casas que as pessoas que são líderes dali nos levam. Né? Já tem alguém recebendo você? Uma igreja? Já tem. Sempre, né, tem uma igreja que nos recebe. Então a gente conhece a comunidade. Aí, normalmente, a gente faz isso num dia, durante o dia. Normalmente a gente chega tipo na quinta, na sexta-feira a gente sai, conhece a comunidade. À noite a gente já tem um culto onde que a gente encontra com o pessoal da comunidade, da igreja ali naquele momento. Normalmente no sábado a gente faz a conferência do Metamorfose no segundo dia. E nessa conferência a gente tem palestra e tem ministração. E os casos mais graves que a gente consegue detectar, a gente faz atendimento, vamos dizer que é um atendimento particular para esses casos mais graves. Então, todo o nosso trabalho ele é voltado para tanto a saúde física como emocional das mulheres. E, como você disse, o que a gente detecta, sim, né, muito rápido. Não, abuso emocional, abuso físico, as mulheres que estão deprimidas, mulheres que estão decepcionadas, que estão espiritualmente mortas, né, porque foram decepcionadas, foram feridas. Então, a gente faz esse trabalho de amar, de cuidar, de tentar resgatar essa pessoa, de mostrar para ela que existe o caminho da verdade da vida, né, o caminho que nunca a gente vai ser decepcionado, que é o homem que decepciona, enfim. A gente traz essa consciência para essas pessoas. E no final, normalmente, a gente encerra com um culto da família. Aí a gente tem uma palestra especial para a família. E as crianças, elas, né, existe um trabalho feito especialmente para as crianças, onde ali a gente trabalha a identidade das crianças, a gente planta Jesus no coração desses meninos, reforça, né, esse pensamento neles. Então, é um trabalho meio de formiguinha, né? Porque a gente vai, a gente faz isso, a gente passa um tempo longe, depois a gente tenta contactar com essas pessoas pelo Zoom por um tempo e depois elas seguem seu próprio caminho. E esse ano, o que Deus tem falado no meu coração é exatamente que a gente usa a expressão que é o meu nicho, né? Mas, na verdade, no mundo espiritual a gente não fala isso. Na verdade, é o meu chamado. É para cuidar de mulheres e diante de algumas coisas que eu tenho presenciado, especialmente na minha cidade, e estudando aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o índice de suicídio entre jovens, ele aumentou 113%. Nossa, isso em qual país aqui? Aqui nos Estados Unidos, em 2 anos. Na minha cidade também tem acontecido, um índice absurdo que tem acontecido disso. Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o jovem.
Eu sempre falo muito fácil a língua de jovem. Então, o Senhor tem me levado, sabe, para esse lado aí. Então, como eu quero trabalhar com meninas, não é porque eu quero, é porque Deus direcionou assim. Então, esse ano, no Metamorfose, a gente vai ter essa primeira experiência, como eu já disse, a Lili vai ser uma das ministradoras desse primeiro encontro que a gente vai ter. Mas eu sei verdadeiramente o que Deus quer com Metamorfose. E eu entendi e eu aceitei, né, a executar esse projeto dele. Então, a gente chega uma hora, né, que Deus ele vai nos direcionando para o centro da vontade dele. Então, eu posso dizer para vocês que hoje eu acredito que eu estou vivendo o centro da vontade de Deus. E o mais lindo é que a gente passa uma vida inteira quebrando a cabeça, fazendo curva, o caminho é tão reto, é tão simples. Quando a gente tem a maturidade para entender isso, literalmente, o fardo é leve. Sabe? Eu não tenho mais aquela ansiedade, eu não tenho mais aquele negócio, sabe, de tudo ser na força do meu braço. Não. Hoje, eu acho que eu estou até suave. Eu falo assim, eu acho que até o meu tom de voz ficou mais suave. A mansidão, sabe? Eu tenho buscado o domínio próprio, eu tenho buscado, né, a verdadeiramente produzir o fruto do Espírito. Então, assim, eu tenho visto o quanto Deus ama esse projeto que ele colocou nas minhas mãos para cuidar. Então, eu tenho tentado fazer o meu melhor. E outra coisa, Jô, você tá falando essa questão sobre as mulheres aí, uma coisa, as mulheres que têm passado por esse tipo de abuso, de traumas, elas são que já faz parte da igreja, já tem sua fé estabelecida, ou não? É pessoas que vai participar por conta um trabalho de mulher chegou numa cidade, no interior, no Nordeste do Brasil, sabe? Algo assim, não no Nordeste, no Sim. Brasil, fala assim, no Nordeste, como é que fala? No sertão. Sim. Não, independente do lugar que a gente Como que vai, isso? Como foi esse trabalho? a gente sempre é convidado por alguma igreja para ir participar. Então, a grande maioria das mulheres que estão ali são mulheres que já frequentam a igreja, mulheres que, vamos dizer... o problema está em qualquer lugar, né? Não é só... Exatamente. Só que junto com essas, tem as pessoas também que vão, porque para elas é novidade. Nossa, Sim. gente, eu nem uso isso, mas o povo de lá, né, o povo de onde que a gente vai, às vezes faz questão de falar, nossa, são os missionários lá de Nova York. É um negócio muito interessante. E aí Não sabe da realidade. Tem muita gente que vai. Tem muita Isso é muito engraçado. Sou de Caeté, gente! Não, eles não sabem. E eu sou lá de Nelson de Sena, gente. Pouquinho lá pior! do interior de Minas Gerais. Nossa, e pra quem mora lá que tá ouvindo você falar, Mas é um lugar que eu amo, Eu também entende? amo Caeté, você Sim. sabe disso? Então, assim, Nelson de Sena. São dois mineiros aqui, ó. Só um que não são mineiros, Eu costumo gente. dizer assim, onde que eles me Tudo perguntam, bem, onde que fica estou Nelson de herdor. Sena? Eu falo assim, fica no centro-nordeste mineiro. Porque não adianta eu querer explicar, entendeu? Ficar explicando muito, falar, ó, então, fica lá no Tu centro-nordeste fala, chega em mineiro. Belo Nossa, Horizonte, no passa... centro do Nordeste mineiro. Qual região que você é de Minas? Ah, centro-nordeste mineiro. Pra ficar chique. É pra pessoa nem perguntar, né? Pra ficar chique. Mas eu sou de Nelson de Sena, eu amo minha cidade, né? O meu distrito, né? Que a gente é distrito. Só pra vocês terem ideia, igual a gente nós, tem que uai. andar 18 quilômetros de estrada de chão pra chegar lá, certo? Mas é um lugar que eu amo, é um lugar que eu nasci e tá tudo certo. Então, quando eu chego nesses lugares, as pessoas falam assim, eu acho engraçado, sabe, quando me apresentam. Aí fala assim, a missionária Josiane, missionária da igreja tal, lá de Nova York. Aí eu falo assim, amém, Jesus. As pessoas até te olham diferente, né? Olha, Nossa. Fala seu sobrenome. Perfume Ai. importado. Ah, tá, o meu sobrenome... Avô. Eu quero falar com vocês. Meu sobrenome é Silva, viu, gente? Mas é Silva do Ayrton Senna, tá? Brincadeira. Então, assim, eu acho muito interessante isso, que aí tem gente que vai de curiosidade. Né? Já tivemos casos de pessoas que vão de curiosidade para conhecer esse povo que vem de fora. E chega lá, Deus impacta a vida dessas pessoas e depois a gente acompanha. E hoje a gente já tem, né, glória a Deus, os feedbacks de pessoas que foram lá por curiosidade e que hoje estão firmes na presença do Senhor. Nossa, amém. Amém. Então, assim, é muito lindo. Amém. Glória É a muito Deus. lindo. O que eu costumo dizer para as pessoas que estão aqui nos assistindo é que, assim, independente do que você tem feito, faça para Deus. Da melhor maneira que você puder.
comece com aquilo que você tem. Porque o resto é com Deus. E quanto mais rápido ele assumir o controle, né, a gente deixar ele assumir o controle, porque a gente se apega, quer fazer do nosso jeito, quanto mais rápido entender que o projeto é dele, é ele que direciona, a gente só vai executar e cumprir as ordens que vêm, a coisa flui de uma forma tão natural. É tão natural que a gente fica assustado. Você não faz força. Gente, hoje eu não faço força nenhuma. Eu simplesmente estudo, ministro a palavra de Deus, ele me dá as ideias, que tudo vem dele, ele me dá os projetos, normalmente na madrugada, que é o meu horário a minha melhor conexão com Deus. Ô, corujinha. E aí eu anoto tudo e depois eu falo, gente, nossa, é isso. E Deus já faz uma conexão com alguém já faz isso, pronto, daqui a pouco já tem um livro pronto, daqui a pouco já tem um segundo livro pronto. Aí, menina, nossa, Josi, eu gostei disso. É muito incrível. É muito incrível. Uma coisa que As só Deus dá, né? conexões. E como que esse Metamorfose entrou, foi parar num livro? Então, é que eu sempre escrevi muito. Uhum. Eu devo ter começados, eu tinha, acho que em torno de 9 livros já começados. Né? E, na verdade, o meu primeiro livro eu escrevi aos 7 anos de idade. Assim que eu alfabetizei, eu quis contar a minha história de uma menina que corria no quintal atrás de borboleta. Que tinha uma mãe maravilhosa. Quantos anos você tinha? Em torno de 7 anos. Sério? 7. Eu escrevi o livro contando a história da menina que corria atrás de borboleta e que dava nome para as borboletas. E a minha mãe, né, que a Belina, e o apelido dela era Bela. E eu acho que no livro eu falo que é a borboleta mais bela que eu já conheci. Uhum. Ela era costureira, né? Ela além de funcionária pública, dona de casa, mãe, empreendedora, minha mãe também, ela era costureira. E aí eu escrevi, né, no caderninho normal, contando a minha história, fazendo as minhas próprias gravuras, ilustrações, né, do meu livro. E a minha mãe de uma forma muito linda. É uma pena que eu não tenho a original, mas eu vou reproduzir assim que eu for no Brasil agora. Ah, tu tem essa? Não, eu não tenho. Eu não tenho, mas eu vou reproduzir. A minha mãe pegou isso, ela pegou um retalhinho, pegou as folhinhas todas, colocou um retalho e ela costurou. E assim foi o meu primeiro livro. E no livro eu contava a história, porque, na verdade, eu achava que as borboletas que eu pegava, que a minha mãe mesma, ela fez sabe aquela redinha que hoje você compra? Ai, não, dizendo lá naquela época não tinha isso, né? Mas a minha mãe, ela fez pra mim, ela fez um aro de arame, ela colocou um tecido fininho, e eu saí igual aquele de véu, assim, de noiva. Eu saía pro quintal e eu pegava as borboletas, e quando eu pegava a borboleta, ela caía lá dentro, eu pegava nela e saía um pozinho das asinhas da minha mão, aí eu voava, eu deixava ela embora. Só por pegar. E tinha lá uma crença que falava que você não podia passar aquele pozinho no olho, que você ficava cego. Então, eu limpava. Isso é verdade ou mentira? Não, eu acredito que seja mentira. Eu tô com 33 anos. Eu vou pesquisar sobre isso. Quando tu falou, minha mãe falava, não pode pegar em borboleta que fica cego. Fica cego. Aí, Gente, eu não sabia disso, socorro. Eu lembro que saía o pozinho da minha mão assim, eu olhava assim, e aí eu soltava a borboleta. E depois, aí faz de conta que eu peguei uma borboleta amarela. E eu dava nome pra borboleta, nome e tal. Aí, depois, faz de conta que eu tava em algum lugar e apareceu uma borboleta amarela. Aí, eu tinha certeza na minha cabeça que era a mesma borboleta que eu peguei, que eu soltei, e que tinha lembrado de mim e tinha vindo me ver. Da criança. Eu tinha certeza disso. Então, a minha história com as borboletas, ela... Não sabia que a borboleta vive só um dia. Não, senhor. A borboleta, o ciclo de vida da borboleta é no mínimo 30 dias, né? 30? No mínimo, Tem borboletas que vivem até mais que isso. É só um tem dia, qualidades não, tão depois raras. Que ela passa pela metamorfose. Não, o ciclo de vida da borboleta começa lá quando ela é um ovinho, que aí vira larvinha, vira lagarta. Sim. E tal. Depois que ela sai do casulo, ela vive aproximadamente, depende da espécie, mas aproximadamente de 7 a 10 dias. E aí... Eu já ouvi falar que era um dia, até eu li um negócio. É depois disso que acontece com ela? Morre. Não, depois disso, encerrou o ciclo de vida da borboleta. É muito rápido. Aí ela vai em algum lugar e coloca os ovinhos e tchau. Cumpriu a missão. Tem um lugar aqui nos Estados Unidos, agora nos Estados Unidos,
Eu li, foi Nossa, no por livro. isso que é errado quando alguém pega uma borboleta, a pessoa, tipo assim, uau, porque não sabe quanto tempo de vida a borboleta ainda tem. Eu vi foi um lugar nos Estados Unidos que as borboletas vai pra esse lugar, um lugar assim que lá elas morrem. Eu não me Sim, lembro o nome do lugar. porque assim, por aqui tem lugares que tem os borboletários, certo? Mas a verdade é que ninguém precisa exatamente, pelo menos dentro das minhas pesquisas, né? O que que acontece assim? Aí a borboleta cumpriu o ciclo, pronto, acabou. Aí ela foi lá, colocou o ovinho e acabou o ciclo de vida da borboleta. Tipo assim, não sei se existe um cemitério das borboletas, Uhum. entendeu? Mas é muito interessante. Nossa, não sabia. A metamorfose. Existem, né, várias metamorfoses de vários tipos de animais. Mas a mais famosa é a da borboleta, né? Por causa dessa transformação. Literalmente, ela nasce lagartinha, né? E depois ela se transforma em um outro animal. Então, é um processo muito lindo, o processo da metamorfose da borboleta. Bom, tem várias fases, mas o fato é que o processo dela no casulo é um processo solitário, doloroso, mas é ali que ela toma forma, é ali que ela cresce, que ela se prepara para quando sair, voar livre por aí. Caraca. Então, assim, é muito lindo. Né? A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre Da o processo borboleta. da metamorfose da borboleta, mas, para mim, a grande lição é essa. É que ela passa por esse período. Igual na nossa vida, a gente tem os nossos picos e vales, mas tem um momento que quando Deus, ele fala assim, esse é o seu momento de voar. Aí pronto. Daí pronto. Aí não, Mas daí tu era. aí não tem nada. Daí tu foi criança, fez o Aí eu fiz o livrinho da borboleta, né? A minha mãe ficou muito orgulhosa de mim, mostrou esse livrinho para um monte de gente. Depois eu não sei mais onde que esse livrinho foi parar. Então, a minha história de escrever já vem desde essa época, mas foi no Metamorfose que o Senhor falou comigo, não, agora é hora desse livro sair e vamos que vamos. Então, obviamente que ele fez, né, as conexões que tinha que fazer. Eu conheci pessoas que me ajudaram, né, uma equipe grande. Né, as pessoas, né, todas elas têm os seus créditos aqui no livro. Um livro bom que eu já li. E o Anderson foi um dos primeiros que leu o livro, na verdade. Depois de mim, do meu marido, da equipe lá que me ajudava, eu pedi para o presbítero Anderson ler o livro, queria muito ouvir a opinião dele. E aí fluiu. Mas eu quero dizer para vocês que esse livro, desde o início, ele é um livro de estudo, né? A gente tem exercícios nele depois de cada lição. E agora a gente está trabalhando, nós estamos melhorando. A gente está melhorando aqui, na verdade, a estrutura, não a estrutura física do livro, né? Mas a gente está melhorando mesmo, assim. A questão da linguagem, algumas coisas que a gente foi detectando que podia melhorar, a gente está fazendo essas melhorias. Futuramente, o projeto para esse livro, ele já teve no Amazon, mas eu tirei exatamente para poder fazer essas adequações. E aí ele se tornar um livro de estudo para que todo mundo tenha acesso. A gente vai começar a montar nossas classes, nossas aulas. Eu já faço uma live que chama Saindo do Casulo, que teve a temporada, porque dentro desse livro tem 2 módulos. Um é aprendendo com as borboletas e o outro é aprendendo com as mulheres bíblicas. Então, a gente encerrou uma série de lives do primeiro módulo, que é aprendendo com as borboletas. Sim. E amanhã, às 9 a.m., horário aqui dos Estados Unidos, 11 horas da manhã no Brasil, a gente começa uma série de lives também, que são 8 lives, toda quarta-feira, nesse mesmo horário, 9 da manhã aqui, que a gente vai estar falando sobre as mulheres bíblicas, que é o segundo módulo do livro. Claro que isso tudo é gratuito, né? Ninguém tá lá a live, né, no meu Instagram, que é @oficialjosiane-lopes. E o objetivo além de divulgar o livro, de trocar essas experiências e fazer com que isso chegue até as pessoas. E para um futuro próximo, a gente vai começar a montar na minha plataforma os grupos de estudos, com uma estrutura muito melhorada do que está agora. Então, assim, é aquilo que eu falei, eu perdi o controle. Né? Deus foi fazendo conexões e as coisas estão caminhando. Por exemplo, hoje eu estou participando desse
Podcast, né, gente? Connect Podcast. É uma honra para mim estar aqui. É uma honra pra gente Então, assim, você estar aqui com a gente. Então, é isso. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, na verdade, a gente não coloca, né? A gente meio que devolve para ele aquilo que ele nos deu. Fala, Senhor, agora contigo. É lindo ver como que Deus começa a mover as coisas, né, missionária? E olha, a gente já tá aqui falando já 1 hora e pico, já como diz o outro. Uau! Como diz o outro. Como um bom mineiro, nós fala, né? Não, é porque quando o papo é bom, mas o negócio flui que a gente nem percebe o tempo passar. Eu falo muito, então vocês podem... Também. Pode atropelar aí quando achar que deve. Missionária, qual mensagem que você diz para quem vai estar ouvindo esse podcast? Então, Você pode falar aqui olhando pra câmera? primeiro que eu quero usar a passagem bíblica que está lá em Jeremias 1:5, que fala sobre chamado, sobre propósito, que diz assim, ó, antes de eu te formar, eu te escolhi. Espera aí. Repete desde o início, por favor. Não tava na câmera? Eu virei pra câmera pra mim, entendeu? Erro de produção. Volta lá, volta. Então, eu quero encerrar a minha fala aqui, trazendo aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, o versículo que está escrito lá no livro de Jeremias, Jeremias 1:5, que diz assim, antes de eu te formar, eu te escolhi. Dentro do ventre da sua mãe, eu te chamei. E eu te designei como profetas para as nações. Então, eu entendo que antes de nos formar, antes que houvesse a junção do óvulo com o espermatozoide, a gente já tinha sido escolhido. Amém. Então, esse é o nosso chamado. Então, a gente não tem excuse. Todo mundo tem um chamado. Certo? Amém. Depois diz que ele nos separou. Ele nos separou para quê? Ele nos chamou para algo. Então, ele nos separou. Separar é a nossa missão. E quando a gente entende e faz a conexão desse chamado com a nossa missão, quer dizer, eu aceito o chamado e eu entendo qual que é a minha missão, eu caminho para o propósito do Senhor, que é o designar. Quando a gente é designado para alguma coisa, a gente se torna representante, seja da empresa, seja de qualquer coisa, você é designado para aquilo. Então, você é representante daquilo. Então, por exemplo, eu hoje sou missionária, eu fui designada para ser missionária da igreja, né, que eu fui consagrada. Então, o meu chamado, a minha missão, quando eu tenho a certeza disso, que eu junto essas duas coisas, eu caminho para o propósito de Deus para a minha vida. Então, a mensagem é, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma missão. E o propósito de Deus na nossa vida só vai cumprir o dia que eu tiver esse entendimento. Uhum. Então, a minha mensagem é essa. Quanto mais rápido você entender, aceitar o seu chamado, descobrir qual que é a sua missão, mais rápido você caminha para o centro da vontade de Deus, que é o propósito dele. E isso se torna o propósito de vida. E quando você está vivendo o seu propósito de vida, eu vou falar com vocês uma coisa. Olha, vocês estão achando que a minha pele está boa? Vocês não têm noção do tanto que ela vai ficar melhor. Porque tudo melhora na nossa vida. Tudo. Amém. Tudo. É isso aí, pessoal. É isso aí. Uau. A gente está encerrando mais um Connectus Podcast. Muito obrigado você do Japão. Olha só, hein? Estamos no Japão. Gente, através do Spotify. Próximo país que Metamorfose vai chegar, Josi, Japão. Eu já recebo. Sabe, tem que você do Japão, através do Spotify, é um privilégio ter você conectado com a gente aí, você, todo E eu lugar. quero dizer pra vocês que esse ano eu tô indo lá na Grécia. Uau! Com um projeto Metamorfose. Na verdade, eu tô indo participar de um projeto de uma grande amiga, né, que é a pastora Diva. Fui convidado, vai ter 300 por lá, e eu tô indo só participar mesmo. Mas tudo isso, gente, é através... Diva, então, é através do Metamorfose. Vamos fazer um Connectus Podcast aqui, Pastora Diva. Gente, mas olha só, a gente está aqui encerrando mais um Connectus Podcast. Tudo isso aqui foi com propósito, para conectar com você e para testemunhar o que Deus faz. Sabe, eu conheço a missionária Josiane há 13 anos, caminhando para os 14 anos aqui. Vi o crescimento dela espiritual com Jesus e no momento difícil onde que o mundo estava parado, todo estava parado sem saber o que fazer, Deus usa
algo simples. Um aparelho desse aqui conecta com mulheres em diversos lugares do mundo, onde que mulheres têm, ouvindo a palavra de Deus, tendo a vida transformada. Sabe? Eu não sei qual que é a sua história, eu não sei como que você está. Saiba de uma coisa, o mesmo Deus que tem usado a Josiane com a forma especial para cuidar desse projeto Metamorfose e de tudo isso que ela testemunhou aqui, é o mesmo Deus que ele quer usar você. Diferente área na vida, se você falar assim, poxa, eu não estou em Nova York, gente, o local geográfico não impeça Deus de trabalhar e de agir. Amém. O mesmo Deus que usou a estratégia para missionária aqui em Nova York, o Deus está aí com você, na sua cidade, na sua casa. O local geográfico não impede para Deus fazer. E que o Metamorfose que tem voando por aí, pelo mundo, que Deus abençoe você também, que Deus chegue até aí, alcance você, entre em contato através da Josiane, segue ela nas redes sociais, tenho certeza que você vai ser edificado. E também não se esqueça de compartilhar isso com todo mundo para a pessoa ser edificado e sair do casulo também, né, gente? Eu posso só falar uma última coisa? Claro, com certeza. Fala o que quiser, irmã. O significado do nosso logo, né? Ele a gente tem escrito Metamorfose, tem uma cruz, tem uma borboleta. De uma borboleta sai várias borboletinhas e a gente tem uma coroa nessa borboleta. E isso significa que o Metamorfose, nós somos transformadas para transformar pelo amor de Jesus e nós somos a coroa da criação. Uau! Que bênção. Uau, que lindo! Gente, você que tá assistindo esse podcast, fala assim, mas meu Deus, qual é o Instagram dessa mulher? Eu sei que ela já falou, mas já esqueci. Não se preocupe, aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar tanto o @JosiLopes oficial, né? Oficial, José Lopes. É ao contrário do que eu falei, mas vocês entenderam. Quanto ao @ do Metamorfose, se você quiser entrar em contato com a Josi, talvez você está ouvindo esse podcast em algum outro país, quer fazer um trabalho com mulheres, né, Josi? Exato. Entre em contato com ela, eu tenho certeza que ela vai atender vocês. Ah, vai estar no Japão. Vou. Ela vai estar no Japão. O mundo é pequeno, mas essa mulher vai em qualquer lugar. Gente, eu tenho alma de borboleta, então eu tenho que voar, né? É isso aí. Então, por aqui se encerra mais um Conectas Podcast. Josi, muito obrigada por aceitar esse convite. Foi um bate-papo. Obrigada. Estamos together, misturei tudo aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, muito aproveitoso, sabe? Eu tenho certeza que esse bate-papo tocou a vida de vocês que tá nos assistindo. E é um prazer enorme, como falo sempre, ter vocês aqui junto com a gente. Compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que vai tocar a vida de muita gente. Dá o seu comentário aí, porque eu amo ler os comentários do vídeo. Dá um um like pra gente. Gente, depois eu vou querer saber de tudo que tá passando. É, claro. E é isso aí, gente. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Bye. Deus abençoe você por estar aqui com a gente. Por favor, não se esqueça de compartilhar, de inscrever no canal. Manda pra todo mundo aí. Segue também a gente no Spotify, no Amazon Music, em todas essas plataformas digitais. Aí tá os links tudo aqui na Nós descrição. estamos lá. Tamo chique, gatinha. Uhul. Gente, eu tenho que falar com você, senão minha neta não vai ficar feliz. Isso aqui, ó. Beijo. Isso aqui é da minha neta Rafaela. Neta Rafaela, toma aí o beijo. Beijo pra minha neta Gabriela também. Ai, neta Gabriela, beijo. Gente, ficamos por aqui. Deus abençoe. Espero conectar com você no próximo episódio. Tamo junto com um propósito para conectar com você e com o próximo. E juntos vamos conectar com Deus. Aqui encerra o Connect Us Podcast.